Situação toda e muito. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo, né? Muito obrigado pela presença aqui. Vou explicar um pouquinho a todos como que funciona esse processo, né? Alguns já participaram, outros não. A Francisco fez duas atividades de impacto dessa calamidade pública, né? Uma é que abrimos um grupo de WhatsApp do jurídico, chamados assim, que tem um terço jurídico e outros 2 terços são contadores e são empresários que participam. Temos mais de 200 participantes já. É um espaço muito democrático, todo mundo participa dessa discussão nesse WhatsApp, está todo mundo muito bem atualizado, aliás, por causa desse WhatsApp. Então, muito obrigado a quem participa, está aberto a todos os participantes de ingressarem. Uma outra atividade de impacto são lives que a gente tem feito até ontem, 14 horas. Nós estamos tentando mudar esse horário para 18 ou 20 horas, estamos fazendo experiências, para sair do momento de trabalho que as pessoas voltam a trabalhar aos poucos, né? Outros escritórios, contabilidades. Então, o governador acabou, nesse momento, de estender a quarentena até o dia 13 de abril, decreto 550, acabou de ser publicado, né? Então, até lá deve liberar mais alguma coisa. Então, a gente está já migrando para a noite, que as pessoas chegarem em casa, sair do trabalho. Então, estamos nessa experiência de 18 ou 20 horas, estamos escolhendo isso ainda, né? Mas vamos tocar a nossa de 18 horas. Hoje eu acho que é um tema muito, muito caro para todo mundo, né? Algumas confusões que é feito nesse momento aí vai refletir lá na frente. No primeiro bloco, a gente vai se apresentar, cada um dos painelistas. Num segundo bloco, cada um põe a sua visão do problema, e o problema são os contratos de home office e teletrabalho, né? E as nuances que imaginam que eles possam ter, sempre prevenindo o empresário do futuro, essa proposta. E no terceiro bloco, a gente interage com quem fizer pergunta no chat aqui à direita, ou quem, dependendo de quem tiver no chat, a gente até chamar ao vivo para colocar a sua impressão sobre o tema, apresentar alguma coisa que queira, né? Então, eu vou inaugurar essa live de hoje, pedindo para o doutor André se apresentar. Ele já é acostumado, já é prata da casa, pode já até dar o tom para os outros. Doutor André, fique à vontade, por favor, e muito obrigado. Muito boa noite a todos. Me chamo André Dyer, sou advogado empresarial trabalhista, também professor universitário de pós-graduação em Direito do Trabalho, prática trabalhista, compliance, gestão de pessoas na Católica de Santa Catarina e na Univille. Estou também diretor jurídico da FACIS, que é a nossa Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina, representando a CIG, Associação Empresarial de Joinville. Ótimo, muito obrigado, André. Seu Ismar, por favor, de São Bento. Tem que ligar o microfone, doutor Ismar. Obrigado. Ismar Becker, sou presidente da Associação aqui de São Bento, já pela segunda vez, a primeira faz bastante tempo. Atuo na área de gráfica, temos uma empresa aqui no Brasil, uma empresa na Alemanha, que faz de calcomanias, termorreagentes, para decoração de porcelana, cerâmica e outras coisas. Mas a minha carreira sempre foi na área de utilidades domésticas,
morei fora do país durante um tempo e me dedico mais à exportação agora que estou mais voltado aqui ao Brasil. Muito obrigado, Osmar. Dene, por favor, lá de São Lourenço, lá no extremo oeste, do lado da Argentina. Dene, por favor. Boa noite a todos. Cumprimentar aí o doutor Murilo, o doutor André aí pelo trabalho que estão desempenhando com afinco aí nesses últimos dias, né? Acho que mais do que nunca. Eu sou empresário contábil aqui em São Lourenço do Oeste, a gente tem no Paraná também área de atuação, Campo Branco e Araucária. Temos uma equipe aí que está empenhada também com essas mudanças que aconteceram nos últimos dias. Estou presidente da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste desde novembro, foi a posse, final de novembro. Eu não imaginaria que teria um primeiro trimestre tão turbulento. Acho que já trabalhamos pelos 2 anos aí do mandato, nesses 3 meses. Nós estamos aí, muito importante, eu acho que esse canal de comunicação que está sendo estabelecido, para a gente também aqui no cantinho do Estado se inteirar aí das ações que estão acontecendo a nível do Estado. Muito obrigado, Dene. Então, acho que toda a FACISC, na realidade, ela existe por causa de vocês, né? Os presidentes das associações que trabalham aí gratuitamente para toda a comunidade, né? Como presidente da associação. Muito obrigado mesmo. André, eu vou passar a palavra para ti, para que tu já faça a tua exposição um pouco sobre a liminar que o Lewandowski fez, que eu acho que é um assunto que todo mundo está preocupado também, das tuas impressões, né? E já também sobre o contrato home office e teletrabalho. André, por favor, fica à vontade. Eu queria, primeiramente, Murilo, parabenizar você pela liderança e das lives a todos os dias, né, que estamos dedicados a isso. Acho que a FACISC tem sido uma liderança empresarial catarinense como um todo, nesse tocante à emergência, e não podia ser diferente por tudo que ela representa para as associações empresariais do Estado. Na pessoa do Gilson, do Johnny Zuloff também, nosso presidente, que estão também neste comando, e a toda a equipe envolvida, a questão dos técnicos de informática e todos mais. Queria saudar o presidente Dene também, aí, né, de Dionísio Cerqueira, que está aí nos acompanhando aí nas questões já há algum tempo, e também o presidente Ismar de São Bento do Sul. Queria dizer que ano passado tive a oportunidade, viu, Ismar, de lecionar com vocês lá na pós-graduação em gestão de pessoas, a área de Direito do Trabalho, aquela pós-graduação lá que vocês possuem dentro da associação, e dizer que está sendo muito legal fazer essas lives, onde tivemos uma de compliance muito boa, a qual eu participei também, e liderança aqui pela FACISC, ela foi muito salutar e muito significativa. Eu diria, dos temas propostos, que seria importante a gente começar até primeiramente pelos temas, talvez, pelo home office e pela questão do que foi proposto das MPs anteriores, e dizer que para esses contratos de trabalho, né, o home office, a questão do teletrabalho, a gente fica com a questão de pensar o quê? O que é trabalho à distância, o que é trabalho presencial, né? Então, o home office é aquele simples que você faz dentro da sua casa. O teletrabalho já seria, além de estar dentro de casa, você trabalhar em qualquer lugar. De um aeroporto, de uma lan house, antigamente, né, você trabalhava em lan house, era de uma cafeteria, de qualquer lugar que você for assim trabalhar. Então, aquela primeira medida provisória que a gente teve, a 927, ela salientou essa questão dessa permissão. Já a CLT já possuía essas questões, é bem verdade, antes da própria medida provisória, a gente já poderia adotar o home office, até em caráter de exceção, e nós poderíamos apenas tomar o cuidado de fazer com que nós venhamos a estabelecer o que o empregador paga, o que o empregado paga quando o empregado está trabalhando em home office. Se esse estabelecimento ficar tranquilamente adensado, a gente vai poder trabalhar com veemência com teletrabalho e com home office. Além disso, é importante a gente salientar que, para não haver prejuízos para o empregado e nem para a empresa, a gente sugere que esse pacto para se trabalhar fora do ambiente de trabalho, quando há condições disso ocorrer,
que isso esteja no orçamento do que a empresa já paga para o empregado. Então, para não ter problemas financeiros e nem de diminuição de direitos, a gente já sugere que a média fique neste tocante. É bem verdade que a nossa MP ficou falando em férias também, a primeira, individuais, férias coletivas, em você poder antecipar os feriados, jogar 15 de novembro, 7 de setembro aqui para frente, e daí depois lá nesses feriados você voltar a trabalhar normalmente nas questões. E por último, né, nós tivemos essa questão, nesta medida provisória, de flexibilização da medicina e segurança do trabalho, na questão dos exames médicos serem suprimidos momentaneamente, sim ser feito 30 dias depois, e além disso a gente ter a possibilidade de estar trabalhando com o parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Paralisa o pagamento de março, abril e maio, certo? E a partir de julho, então, você parcela em 6 vezes. Além disso, é importante nós salientarmos que tivemos a medida provisória 927, e agora, na semana passada, a gente teve a 936, que falou de temas muito mais polêmicos que os da medida do começo ali da paralisação. Ela foi uma medida, essa 936, de suspensão dos contratos de trabalho e suspensão, ou diminuição, melhor dizendo, da jornada de trabalho. Então, você vai pagar para o teu empregado, quando diminuir a jornada de trabalho dele, o valor proporcional àquelas horas. E as horas restantes, que seria da supressão, por exemplo, você reduziu 25% da jornada de trabalho dele, então você vai pagar 75% das horas, e os outros 25% serão subsidiados pelo governo. Lembrando que esse subsídio desse benefício para o empregado é só neste percentual, e que esse percentual vai se dar por base de cálculo o valor do seguro-desemprego, que hoje é limitado a R$ 1.813. Então, a proporção dos 25% de pagamento vai se dar em cima de 25% em cima de 1.813. Isso é muito importante. A suspensão do contrato de trabalho, você suspende todo o trabalho dele e o governo, na verdade, paga essa remuneração, também baseado nesse mesmo teto que nós falamos, de 1.813 do benefício de seguro-desemprego. Salientando apenas, como uma questão até bem pontual, que se a empresa faturou em 2019 acima de R$ 4.800.000, quando suspendeu o contrato de trabalho, nesses casos, 70% é pago pelo governo, desse valor do teto, e os outros 30% serão pagos, então, em relação ao salário, daí não em relação ao seguro-desemprego, serão pagos 30% por parte da empresa. Qual que é a grande polêmica dessa questão, dessa medida provisória 936, e inclua a 927, para tu ter uma segurança jurídica? É que a reforma trabalhista de 2017, ela deu grande força para os sindicatos. É bem verdade, você pode pensar, André, mas você está maluco, como é que você está falando que o sindicato ficou forte se o sindicato perdeu dinheiro com a reforma trabalhista? Mas ele começou a ter caneta, ele pôde assinar muitas situações que têm validade hoje jurídica como lei, como é o caso do intervalo de almoço, que pode ser de meia hora desde que assinado pelo sindicato, né, coisa que antes da reforma trabalhista não tinha força de lei, e várias outras matérias. Então, por este motivo, a medida provisória 936, ela ganhou polêmica quando ela disse que você reduz jornada, reduz salário proporcional, e automaticamente isso pode ser feito de maneira individual, se o empregado ganha até R$ 3.125, ou se ele ganha acima de R$ 12.000, que é o teto de 2 vezes o INSS. Quem está nesse meio do caminho, entre um valor e outro, aí sim faria por acordo coletivo com o sindicato da categoria. Porém, ontem à noite, né, no voto que saiu, ontem à tarde, na verdade, né, e a Facisc já estava mandando isso com antecedência, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, emitiu o voto dele em relação à eventual inconstitucionalidade desse tocante por partidos políticos que entraram com essa ação,
para ele se manifestar, dizendo que realmente a gente tem que dar esta comunicação em qualquer das hipóteses para o sindicato, esperar o prazo de 10 dias que o sindicato tem para se manifestar, se ele quer negociar esse assunto ou não. Na negativa e na omissão do sindicato, a gente protocola no Ministério da Economia, já anteriormente, né, no dia que fez a assinatura, e está valendo o acordo. Se ele quiser ainda negociar uma questão e fazer algum ajuste, isso é possível fazer ali no meio do caminho. Eu fico muito até, Murilo, tranquilo nessa situação em salientar, porque essa discussão, já desde a primeira medida provisória, 927, como também a medida provisória 936, a todos os momentos da nossa discussão, eu sempre salientei da importância da gente ter o acordo coletivo assinado nesses casos agora, mesmo de pandemia. E por que eu digo isso? Porque o André tem essa opinião, porque a Facisc tem essa opinião? Não, apenas por segurança jurídica. Se pudesse valer por mim, eu automaticamente assinaria sozinho essa questão individual com os empregados. Só que eu estou vendo que os tribunais, ao longo do tempo, a gente vai tendo 15 anos de experiência, a gente percebe que os tribunais têm seus julgamentos próprios sobre as matérias e pode gerar uma insegurança jurídica às empresas. Neste sentido, é que se faz valer, pelo menos, a tentativa de comunicação sempre para o sindicato da categoria, de cada empresa, e ele se manifestando, a gente, a partir dali, consegue a negociação devida para a suspensão ou redução da jornada de trabalho. Ele não se manifestando ou concordando, no prazo máximo de 10 dias, reduzido talvez a 5 pela interpretação da medida provisória, a gente pode tocar adiante dessa mesma forma. Isso é de suma importância, eu digo, para dar o quê? Repito, segurança jurídica às empresas, para lá na frente não ter ninguém processando ou fiscalizando as empresas, e a gente dizer, pô, mas era pandemia. Era pandemia, mas o importante é que a gente não faça e resolva as situações a qualquer custo por ser pandemia. Nós temos que ter o aval do nosso escritório de advocacia, do nosso jurídico, para fazer a melhor medida. E nesse sentido, que eu diria que o recado inicial seja negociações coletivas, pelo menos vamos ativá-la. Ela respondeu? Ótimo, negociamos. Ela não respondeu? Siga no individual. Seriam essas considerações iniciais, Murilo. Queria ouvir os colegas e continuar nos debates posteriormente. Som, Murilo, acho que no teu som não está saindo. Opa, obrigado, André. Então, vou passar a palavra agora ao Osmar, o presidente de São Bento do Sul, para a gente ouvir as dores do empresário de São Bento do Sul e as impressões. Inclusive, Osmar, como tu tem negócio na Alemanha, se tu tiver alguma notícia da Alemanha, acho que sempre enriquece o nosso debate. Fica à vontade, Osmar, fica à vontade. Nós tivemos ontem aqui um webinar que abordou basicamente, vou mostrar aqui o título principal, a gente focou mais a gestão de fluxo de caixa, que é o que me preocupa nesse momento. E eu usei uma metáfora comparando o fluxo de caixa com um paciente com hemorragia. Não sei se foi o Delfim ou o Simpson, diz que é prejuízo alerja e fluxo de caixa mata. Dentro dessa lógica, e não questionando a hipossuficiência jurídica e ética do ministro Lewandowski, eu, como tem muitos descendentes poloneses aqui em São Bento, não vou tecer nenhum comentário sobre as piadas que na Alemanha se fazem de poloneses. Esse cidadão é um total demente, me desculpa. Mas numa situação como nós estamos passando, e agora me refiro muito mais às micro e pequenas empresas, as favas, a segurança jurídica. Senão eu acabo com a empresa antes. Não adianta me preocupar com os... Nós temos 506 associados aqui, uns 50, 60 são médios e grandes, os outros são micro e pequenos. Eu mesmo tenho uma empresa pequena, embora tenha uma aqui na Alemanha, as duas são pequenas. Eu não tenho tempo de ficar esperando um demente sentado em Brasília decidir alguma coisa que não tem cabimento numa situação como nós estamos passando. A sugestão que eu dei ontem para os nossos associados
é que procure se cercar, evidentemente, da maior segurança jurídica possível, mas entre a segurança jurídica e a empresa acabar, eu tenho que tomar uma decisão. Uma crise exige mudanças, decisões rápidas, tá? Mesmo que nós não tenhamos as informações que gostaríamos de ter. E isso, por exemplo, na Alemanha é um problema gravíssimo. Eu estive lá em fevereiro, já era para ter voltado, mas por essa situação não fui, e os alemães só decidem com 110% de informação. Não sei como estão fazendo agora, estão parados. E isso vai ser um problema muito grande para a Alemanha no cenário pós-crise. Tá? O que eu vejo hoje, especificamente no caso das MPs da área trabalhista, é que nós temos que nos adequar a uma realidade. Sim, não temos segurança jurídica, concordo com o doutor André, mas uma grande parte das empresas que nós temos aqui, a minha inclusive, ou eu tomava uma decisão, ou a empresa quebrava. Aí não há necessidade de segurança jurídica. Para morto não precisa de segurança jurídica. Né? Eu vejo um momento muito difícil na Europa, especialmente. Eu tenho um filho que trabalha na Amazon, na França. Minha esposa tem parentes na Itália. Eu tenho amigos na Espanha, na Inglaterra, Portugal. Morei praticamente 5 anos mais na Alemanha do que aqui. E posso dizer para vocês que eles estão mais apavorados que nós. Nós, brasileiros, temos uma capacidade de reação muito rápida, temos uma resiliência enorme, que nos ajuda muito nesse momento. Mas, confesso para vocês que já tendo passado por uma série de crises aqui no exterior, essa realmente passou um pouquinho da expectativa. Eu, hoje, estava escrevendo aqui, eu escrevo 2 vezes por mês no jornal da cidade, no meu artigo da quinzena passada, o título é Fechado para Balanço, o mundo tinha parado. Tentei linkar aqui as decisões entre parar ou liberar totalmente, é o dilema que nós estamos vivendo no Brasil, aqui em Santa Catarina. Não sei se a crise vai demorar, de saúde, 2, 3, 4 meses, a econômica muito mais, e como dizia ontem no webinar, o que me preocupa mais é uma crise financeira. Se faltar caixa, a economia mundial entra em colapso. Aparentemente, com a injeção cavalar de recursos que a União Europeia, Estados Unidos, até o Brasil fez, isso deveria ser mitigado. Não sei se é suficiente. Também não sei como nós vamos pagar a conta depois, mas isso é depois, deixa para lá. Então, a postura que nós estamos adotando, a sugestão, porque a associação não pode fazer uma recomendação, até porque não temos assessoria jurídica, até o doutor Johnny, que é o presidente da Francisca, que é o nosso assessor jurídico, mas não podemos dar uma orientação, nós damos uma opinião, e fizemos essa webinar ontem para exatamente tentar dar uma direção para as pessoas. Eu, pessoalmente, a empresa aqui, tomei um risco de fazer, independente do presidente do sindicato, até porque o presidente do sindicato, que é de Joinville, o doutor André, quer fazer chantagem com a nossa empresa para que eu pague desconte um dia de imposto sindical que não existe mais. E eu não faço, porque meus funcionários não querem. Então, eu resolvi correr o risco. Murilo, som de novo. Ok. Dene, as tuas impressões aí de São Lourenço do Oeste, Dene, por favor. Bem, nossa entidade tem 470 e poucos associados. A realidade aqui também que, digamos que 30% aí são empresas, 20% empresas um pouco mais estruturadas, grandes são poucas, grande maioria pequenas e médias empresas. A nossa orientação, então, quando editava a MP lá, com a possibilidade de banco de horas, enfim,
home office, o que a gente orientou enquanto entidade? Primeira situação, banco de horas, que muitos aplicaram naquela primeira semana, achando que em uma semana se resolvia e tudo voltava à normalidade. Aí, isso não acontecendo, alguns elaboraram trabalho home office, principalmente os prestadores de serviço, como é o meu caso, né, que facilita um pouco, alguns serviços administrativos, mas na nossa realidade, o home office foi, até então, pouco utilizado. Com a MP 936, então, e nessa inércia aí de que possivelmente a gente tenha mais vários dias, como bem o doutor falou, e agora mais 5 dias de quarentena, o pessoal está optando pela redução de jornada de trabalho e alguns um pouco mais estruturados pela suspensão. Porém, com essa conversa de hoje de manhã aí, que veio à tona a liminar do Lewandowski, começou-se a repensar novamente, porque nós temos aqui na cidade, principalmente das indústrias moveleiras e metal mecânica, que é o mesmo sindicato e é o nosso maior público de associados, bem atuante. Então, a gente até conseguiria, digamos que com uma certa facilidade, construir um acordo coletivo. Mas, independente disso, todos estão pensando no fluxo de caixa. Então, tendo ou não a insegurança jurídica, possivelmente, eu vejo nós aqui, enquanto escritório de contabilidade, algumas empresas que a gente tem em nossa estrutura interna também, a orientação é para o departamento pessoal fazer o levantamento o máximo possível, e eu vejo que o caminho em 80% das empresas vai ser a redução de jornada de trabalho em 50%. E até porque as indústrias aqui estão operando praticamente todas, exceto 3 ou 4 aí que são do alimentício, já com 50% do quadro. Então, já se usou tudo, como falei, banco de horas, férias individuais, férias coletivas, alguns deram, home office no possível, e agora o caminho está indo para essa questão aí mesmo de redução de jornada. Então, vejo que é um caminho que, independente dessa liminar ou não, o pessoal vai seguir. Então, esse é um ponto que eu enxergo, assim, da nossa realidade aqui. E, aliado a isso, infelizmente, as demissões começaram a acontecer. Então, isso aflige bastante. As empresas aqui de medicina e segurança do trabalho tiveram a semana passada, atendendo com as suas limitações de tempo e quantidade de pessoas que poderiam atender por dia, mas agenda lotada todos os dias com demissões. Então, a gente vinha num momento muito bom, assim, a nível de geração de emprego na nossa cidade, mas começou a se reverter esse quadro. Então, infelizmente, esse é o cenário que se apresenta. Outra situação, assim, que aflige a gente enquanto gestor aí da entidade, é que, embora os nossos associados, maior parte deles sejam indústrias e prestadores de serviço, nós temos na cidade muitos comércios pequenos, uma cidade de 30 mil habitantes, então, as nossas empresas aqui, comerciantes, tirados de supermercados, aí são familiares, normalmente, ou com poucos colaboradores. E nessa dificuldade da liberação, da retomada aí, o que a gente está sentindo é que existe um grupo em discussão aí dos próprios comerciantes de a revelia dos decretos estaduais voltarem a trabalhar. Então, isso está deixando a gente bastante apreensivo, porque eles já esgotaram todas as possibilidades que tinham,
de redução, enfim, de banco de horas dos seus funcionários, e agora não sabe mais para que rumo que vão correr. Então, hoje eles tinham uma expectativa muito grande, então a gente sente uma pressão muito grande enquanto entidade, que eles querem que a gente dê o aval, não volta à revelia. E a gente tem seguido uma conduta, assim, muito reta de procurar manter, assim, sempre de acordo com o que a legislação nos impõe, né? Inclusive, título de comentário, o nosso prefeito municipal havia decretado a volta dos trabalhos para todas as atividades, de comum acordo com o CDL, com o Macismo, com Polícia Militar, com o Conselho de Saúde do município, para que a gente retomasse os trabalhos dia 30 de março. Infelizmente, tivemos uma pressão e uma imposição para que fosse revogado. A gente tinha colocado todos os protocolos a serem seguidos, né, os protocolos de prevenção, mesmo assim, não teve jeito, teve que revogar, e ainda o Ministério Público aqui da cidade emitiu uma notificação para que CDL e a CISO, a qual eu represento, se retratassem publicamente e orientassem, emitindo uma nota para os seus associados, onde ficasse expressamente explicado, convencionado, que a gente deveria seguir os decretos estaduais. Então, diante dessa inércia aí que a gente enxerga a nível de Estado, essa é a situação que nos deparamos, a preocupação principalmente com os comerciantes nesse momento. Entendi, presidente, entendi. Eu queria chamar aqui para participar o Rafael. Rafael, estás aí, Rafael? Rafael Ninon. Rafael não está aí. Professor Mário César, está aí, professor? Olá, boa tarde a todos, boa noite quase, é uma satisfação estar no convívio de todos mais uma vez, cumprimentamos a todos, e a Facisca, a você, Murilo. Sem dúvida, estamos diante de situações que nos deixam um pouco perplexos, porque talvez até os aspectos da legalidade em relação a isso tudo, né? O que eu vi nessa manifestação do ministro Lewandowski é a intenção dele de inserir um parágrafo na MP 936 para fazer a condicionante dos sindicatos, ou seja, ele querendo legislar também. Então, parece que nós estamos diante de uma situação bastante inusitada, de que a medida provisória terá eficácia plena caso a condicionante imposta pelo ministro tenha a aquiescência ou silente dos sindicatos. Sem dúvida, não sabemos exatamente, diante desta dificuldade de mantermos uma certa segurança jurídica para a orientação dos nossos associados. Vi agora também, concomitantemente com a nossa live, a manifestação do governador, dizendo da continuidade do nosso período de isolamento e quarentena, mas liberando, entre as atividades complementares, as atividades consideradas essenciais, o setor automotivo. Então, parece que há um começo de flexibilização, mas ainda incipiente em relação a toda a cadeia produtiva e todas as atividades que estão com a intenção de voltar às atividades e premidos por essas disposições dessa legislação agora há pouco posta, né, da continuidade das atividades. Vejo, por outro lado, alguns municípios manifestando, decretos de municípios já permitindo a abertura do comércio amanhã, e aí nós vamos para um embate jurídico. Aliás, numa das nossas lives, nós havíamos comentado que teremos um período de intensa litigiosidade, e de fato isso vai acontecer, porque vai começar a haver o debate sobre a competência concorrente em matéria da saúde, ainda que hierarquizada na forma da legislação, mas onde o município, que também tem competência, vai estabelecer
regras, de alguma forma, tentando dar cumprimento, em parte, à legislação já editada pelo Estado e pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, mas flexibilizando coisas que, de certa forma, vão de encontro ou contrárias ao que até então nós tínhamos na prática. É um momento de certa conturbação. Temos o movimento Reage Santa Catarina, que é um outro movimento em que todos os presidentes de associações empresariais de várias entidades, CDLs, etc., estão também na perspectiva da volta das atividades. Então, esperamos que nós possamos ter serenidade, espírito público, compreensão, para que nós possamos dar os melhores caminhos para a comunidade empresarial de Santa Catarina. Em princípio, eu fico aí na expectativa. O doutor André tem participado bastante, tem tido bastante luzes no aspecto jurídico. Espero que ele, diante dessa saraivada, também possa nos apresentar alguns escudos para que nós possamos também nos proteger. Gente, deixa eu fazer um comentário para vocês. Hoje de manhã eu tive reunião no Comitê Jurídico da Confederação, da CACB. E lá estamos fazendo uma petição a 4 mãos, esperando o doutor Rafael, que está fazendo a primeira minuta para nosso debate hoje ainda, sobre isso, hoje à noite ainda, para entrar como amigo da causa nessa DIN que o Lewandowski discutiu, né, para dar uma opinião naquela ação. Em paralelo, talvez façamos também um ofício em nome da CACB ao presidente do STF, da qual já instei o nosso presidente da Confederação a que ligasse para o presidente do STF, né, e para participar, inclusive, de uma discussão dessa aberta, como ele tem participado de várias lives do Brasil, dos Jotas e de outras entidades, e pedir para o Jorge, presidente da CACB, fazer essas vezes, de convidá-lo para fazer um debate, tal, controlado, tal. E parece que já está na pauta do dia 15 de abril, o julgamento, que tem pauta no dia 15 de abril. E a proposta é que, no pior das hipóteses, no dia 15 de abril, seja julgado no pleno do STF essa ação, a DIN, que o Lewandowski apenas deu uma decisão preliminar. Então, isso será confirmado ou não. Isso, se ele não rever a decisão dele nos próximos dias ainda, né? Antes do dia 15 de abril, que será decidido. Parece que criou um mal-estar dentro do STF essa decisão, que essa decisão obriga, depois que você fizer os contratos individuais, levar para o sindicato para ele aceitar ou não. Eu queria primeiro saber, André, doutor Mário César e pessoal aí, que está na ponta, no jurídico da Associação do Estado de Santa Catarina, se fizeram os acordos individuais, primeira pergunta, André e Mário César, Joinville e Itajaí, né? Vamos começar por aí, em seguida já vamos chamar também os outros, a mesma pergunta. Se fizeram esse cuidado de fazer o termo aditivo ao contrato de trabalho, né? Se fizeram isso, se fizeram dizendo que é o home office ou teletrabalho, se tiver esse detalhe aí dessa mudança, né, que isso é importante daqui a 4, 5 meses, no meu modesto entender. E como é que vão comunicar os sindicatos? Né? Como é que vão comunicar? Vão fazer um PDF dos contratos semana toda para o sindicato? Vão fazer um ofício ao sindicato? Como é que vão fazer aí, Mário César? Tu que já está na linha. Olha, doutor Murilo, na verdade é algo tão inusitado que ainda não conversamos com a vice-diretoria de aspectos jurídicos para criarmos um entendimento uníssono, que nós pudéssemos, com um certo cuidado jurídico, bem orientar os nossos associados. Eu imagino que é uma situação que nós vamos precisar enfrentar dentro dessa situação, dessa perspectiva de que a medida provisória pegou as providências que já haviam sido tomadas ou que estavam sendo tomadas. Então, fomos surpreendidos pela exigência imposta pela MP, o que também é outro aspecto da vigência das leis no tempo e no espaço. E aí é uma celeuma que nós vamos ter que saber digerir, e o judiciário também, especialmente o judiciário trabalhista, mas sabemos que há uma certa pretensão do judiciário trabalhista em relação às manifestações anteriores que a Matra fez
em relação à MP 927 e talvez alguns entendimentos que possam vir decorrentes daquele entendimento e que agreguem, talvez, força a essa manifestação do ministro Lewandowski. André, podia dar a tua posição aí de Joinville e região? Vocês estão fazendo os contratos individuais? Como é que tu imaginas entregar isso ao sindicato dos trabalhadores? Né? Quem fez o coletivo já está resolvido. Né? A Marisol fez o coletivo, por exemplo. Lá de Jaraguá já fez o coletivo, um acordo coletivo, está resolvido. Mas muitos não fizeram isso. Como é que vocês vão fazer em Joinville, André? Queria cumprimentar o professor Mário aí, que está participando aí sempre com a gente, né, nessas lutas das contribuições aí nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu queria dizer para vocês que eu fiquei sensibilizado com o depoimento do presidente Ismar, também do presidente Dene, talvez eu entre numa seara aí um pouco que assuste o modo que eu vou colocar, mas eu diria para vocês que eu estou muito tranquilo com o voto que o Lewandowski colocou nesse primeiro momento, que ele não foi, na minha opinião, jurídica e empresarial, como empresário, como filho de empresário também que sou, além de advogado, na tranquilidade que isso dá para a gente dar a sequência à medida provisória. Né? Por que eu digo isso? Porque o sindicato, ele não vai travar, por enquanto, nada da decisão que você tomar para a tua continuidade, em relação à redução de jornada, por exemplo, ou à suspensão do contrato de trabalho. Você apenas vai fazer um comunicado, ele não deu, por exemplo, Dene, a obrigação de você fazer um acordo coletivo com o sindicato para assinar. Ele deu a oportunidade de você ter a manifestação do sindicato. E digamos que haja, por exemplo, uma situação ruim na empresa, que o sindicato não assine ou não se manifeste, ou qualquer coisa nesse sentido, você monta rapidamente uma comissão paritária no decorrer da situação, não precisa parar a tua paralisação, nada. No decorrer, monta uma comissão paritária que assine pelos empregados. Então, você não vai se preocupar, Ismar, em ter que esperar o sindicato se manifestar para começar a agir. Não, você age já e espera a manifestação dele ou na omissão dele ou negativa dele, você faz uma comissão paritária. Nada mais é do que a gente tentar aplicar um artigo que a CLT já diz, certo? Que na ausência ou negativa do sindicato, você toca isso com os seus próprios empregados. Então, eu diria que esse voto do Lewandowski, nesse momento, deu o quê? Uma segurança jurídica a mais, sem a gente perder tempo. É essa questão que eu queria salientar. Aqui em Joinville, a gente já começou, todos os sindicatos que a gente contactou hoje, metalúrgico, mecânico, alimentício, hotéis, bares e restaurantes, foram amplamente favoráveis à comunicação. Eu já tinha uma relação sempre de negociação com esses sindicatos, então foi bem tranquilo, todos estão recebendo a comunicação, ninguém está falando nada aqui. Por WhatsApp, a gente está fazendo por WhatsApp, porque eletronicamente isso pode ser bem aceito agora. Ou por e-mail, em alguns casos, alguns aceitaram. E estamos tranquilamente com isso sendo tocado. A gente não está enfrentando nenhum problema, por enquanto, com essa questão, nem com o voto Lewandowski. Muito pelo contrário, está usando o voto a nosso favor. E repito, na minha opinião, ele foi bem-vindo para dar a segurança jurídica. E agora, Ismar, sem perder tempo algum em relação a esse tocante. Então, essa é minha posição, por enquanto, do que eu estou vendo. Se vai mudar, se vai dar uma bagunça lá no STF, nos outros votos, ou no cancelamento do Lewandowski, eu não sei. Mas, por enquanto, é esse o cenário que eu tenho até o momento. André, muito obrigado. André sempre bastante contundente, bastante posicionado, isso é importante. Então, eu vou um pouco na linha do André, um pouco para a esquerda, né? Vamos colocar assim, né? Eu acho que o Lewandowski andou mal. Eu acabei agora de participar de uma live, agora de tarde. Eu assisti uma live da professora Vólia Bonfim, com o Bezerra, que é um sindicalista, que é um advogado de sindicatos de trabalhadores, e para mim ficou muito claro, né? O Lewandowski ele causou um problema, uma dificuldade clara, né? Porque até então você fazia o contrato individual com o seu empregado, o termo aditivo é o contrato de trabalho,
está vacinado e valendo, né? Nós mesmos aí orientamos mais de 100 acordos nesses últimos 3 dias aí, né? Orientamos mais de 100 que foram feitos, assinados pela internet, por um ok, por um e-mail, e agora você é obrigado a informar o Sindicato dos Trabalhadores, que nós já estamos fazendo isso no dia de hoje, né? E não teve uma resposta concreta. Então, o que vai acontecer? Você tem que, segundo o artigo 18 da medida provisória 936, você tem aí metade do tempo, né? Então, você tem 4 dias, eles estão quase para responder. O que você vai mandar para eles? O que eu estou imaginando? Façamos os acordos coletivos, os acordos individuais, os termos de contrato de trabalho, fazemos um PDF disso, enviamos aos sindicatos dos trabalhadores com as explicações, de praxe, né, explicando que tem 4 dias para responder, do contrário, segundo a decisão do ministro Lewandowski, terá validade e tal, a gente pode responder, ok, vamos negociar. E o que vai acontecer? Como é que você vai negociar? Se o sindicato abre uma negociação, ele pode abrir a negociação, né? Ele não precisa continuar, ele pode só abrir. Ok, vamos negociar, implica nisso. Então, o que eu estou sugerindo? Já informar as 3 instâncias, o sindicato, a federação e a confederação, simultaneamente, né? Mandar um PDF dos contratos assinados, ou pelo menos com ok de internet, que a pessoa aceitou aquilo. E você vai trabalhar, então, com os 4 dias, se eles não responder, está valendo. Mas se ele responder ok, você vai ficar então na mão do sindicato para negociar com eles. Eu acho difícil que os sindicatos venham para ajudar. A natureza do sindicato, na realidade, é prevenir e melhorar o salário, os direitos do trabalhador, né? Mas como o Ismar já falou, ele não vai ter direito nenhum se as empresas fecharem. Então, eu acho que andou um pouco... Podia ser pior, sim, podia ser pior, né? A decisão do Lewandowski. Eu acho que ele andou mal porque ele reanimou o sindicato num momento muito ruim. Ele podia ter feito isso em outro momento. Nesse momento, eu não acho que é o momento mais próprio. Eu estou preocupado agora em deixar as empresas vivas para ter emprego daqui a 2 meses. É isso que a gente está mais preocupando nisso. Queria chamar aqui o Rafael Nion, queria ver a tua opinião aí sobre isso, Rafael. Estás aí, Rafael? Eu só queria, Murilo, antes de complementar só o raciocínio para responder o Ismar, e peço licença para o doutor Rafael nesse tocante, que nesta negociação que o Murilo acabou de falar, que pode vir a surgir no meio do caminho, não pode ser envolvidos valores financeiros em favor do sindicato, tá? Está proibido desde a reforma trabalhista em negociação coletiva. Isto é interpretado, se houver a negociação do sindicato envolvendo valores, é interpretado como uma negativa do sindicato em observar aquele documento que você propôs. Então, toca como você fez desde o começo. Não tem validade jurídica ele pedir dinheiro. O Sindicato dos Garçons do Rio de Janeiro, quando foi comunicado essa manhã para fazer aceite de contratos individuais, ele exigiu da empresa número de empregados, as contribuições dos últimos 2 anos pagos e várias informações, senão ele iria retardar a negociação. Caso concreto, de hoje de manhã. Fala, Ismar. Veja, no meu caso até, doutor André, o sindicato é de Joinville, para a empresa de São Bento, eu tenho documentado, não nesse caso agora, eu inclusive fiz uma redução de jornada no final do ano passado, e o sindicato se recusou por escrito, ou se paga ou eu não faço. Bom, evidentemente, numa empresa pequena, essa decisão é um pouco mais fácil, ou menos complicada, tá? Eu estive envolvido, faço parte do comitê de crise aqui da prefeitura, como presidente da associação, e estávamos numa conversa com um médico sobre os EPIs, a necessidade de EPIs, e me vieram com uma quantidade que era absurda. Eu disse, gente, eu não sou médico, mas sei fazer conta, mais e menos, não precisa nem fazer divisão e multiplicação. Mas esse é o nosso protocolo. Estou fazendo uma comparação, uma área diferente, para chegar onde eu quero chegar em termos do como eu vejo e a orientação que a gente está dando para os nossos associados aqui. Aí chegou um momento que eu não conseguia argumentar com o médico. Então deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Ele é anestesista. Eu digo, eu tenho um sangue AB negativo, um sangue muito raro, mas eu não posso doar esse sangue porque eu tenho ferritina alta. Então, ponto. Agora, se estiver fazendo uma operação, uma cirurgia, com um paciente que tem AB negativo, eu sou doador universal, receptor universal, não dou para quase ninguém, deve ser uma ascendência de negócio.
Digo, se você tiver um paciente que está morrendo, você sabe que eu tenho AB negativo, mas eu tenho ferritina, você vai deixar eu doar sangue para o cara ou você vai deixar o cara morrer? Ah, mas isso é um exemplo extremo. Digo, tudo bem, nós estamos vivendo hoje um exemplo extremo. Ou alguém de nós já passou por uma situação como essa. Então, como disse o ministro Jarbas Passarinho na edição do AI-5, as favas, os escrúpulos, as favas, o direito, as favas, o ministro que está lá só porque foi indicado por uma quadrilha, tá? E vamos tocar a nossa vida. Nós vamos morrer tudo. Eu não posso dizer para o cara que tem aqui 3, 4 funcionários, espere até que o sindicato se... Ele quebra antes disso. Daí que alguém vai matar ou vai segurar o cara de lá e matar o presidente do sindicato, né? Nós temos que ser práticos, nós estamos numa situação totalmente fora do normal. E eu, embora não seja advogado, mas gosto muito de ler, principalmente sobre legislação, eu sei que o estado de calamidade pública não é uma licença para matar, mas ela permite uma reinterpretação em qualquer país do mundo de toda a legislação. Agora, é um risco? É. O risco maior é eu morrer, é a empresa fechar. Rafael Nion. Muito boa noite, espero que estejam me ouvindo. Bem, muito bem. É que o som demora um pouquinho para chegar daqui do oeste até aí para vocês. A minha interpretação em cima da liminar do ministro Lewandowski, ela vai muito na linha do que o doutor André já comentou antes, e sei que o Murilo interpreta de uma maneira próxima, só nós temos uma divergência finalística na conclusão. Me parece que ela não inviabiliza a medida provisória, né? A única questão, para mim, que fica em aberto, com uma dificuldade de chegarmos a uma conclusão efetiva, é se, após as notificações à ciência, ao sindicato profissional, caso a negociação coletiva não chegue a bom termo, né, não chegue a um sucesso, qual a conclusão disso? Porque a referência que o ministro faz, até a letra da Constituição, é que a redução salarial somente com negociação coletiva, e se a negociação coletiva não ocorrer, aí nós ficamos nesse limbo novamente. Eu, particularmente, tenho a interpretação que o que a medida provisória prevê não é redução salarial, né? Ela não reduz salário, ela reduz remuneração, que é um conceito técnico diferente, né? E é uma redução de remuneração motivada por uma redução de carga horária, né? Temporária, né? Então isso também está bem justificado, mas não é uma redução salarial por uma crise financeira isolada, específica, pela qual um determinado setor passa. É uma epidemia reconhecida, uma pandemia reconhecida em território nacional, né? Então, para mim, embora essa discussão seja extremamente aprofundada e talvez isso não socorra ninguém nesse momento, me parece que o que a medida provisória trouxe não é redução salarial, é uma redução remuneratória, que é um conceito técnico um pouquinho diferente do inciso 6 lá do artigo 7º da Constituição. Mas, no final das contas, o que nós temos recomendado aqui na região extremo-oeste, e nós sim, Murilo, somos os vizinhos da linha argentina e não o nosso amigo Demi lá de São Lourenço, nós temos recomendado por aqui que ficha 1, né, hipótese 1, que se busque então um entendimento coletivo, né, que se acione o sindicato inicialmente, tentar encontrar uma saída para isso. A saída 2, então, que se vá para o acordo individual, né, e especificamente o acordo individual de suspensão do contrato de trabalho. E como alternativa 3, aí então o acordo individual de redução de carga e remuneração. Por que isso? Porque a hipótese 3, ela pode, na cabeça de alguns, colidir lá então com o artigo 7º da Constituição, mas o de suspensão não. Embora o ministro Lewandowski tenha colocado tudo no mesmo balde, né, são questões diferentes. Você suspender contrato de trabalho não é reduzir salário e nem remuneração, né? Então nós temos seguido esta linha, prioritariamente acordo coletivo, segunda hipótese, acordo individual para suspensão de contrato, e terceira hipótese, acordo individual para redução de carga e salário.
Ok. Murilo, permite uma partezinho nessa manifestação do Rafael? Fique à vontade, doutor, por favor. Ele comentou a hipótese de que a situação é de redução de remuneração e não de salário. E eu queria colocar um pequeno senão aí, uma pequena observação para que nós avaliássemos. Porque a MP 900, vou pegar a última, 936, em todos os inúmeros artigos, incisos, parágrafos, alíneas que ela se manifestou em salário. Em apenas 2 momentos, a MP falou em remuneração. E inclusive, mandou ver a situação salário-hora, né, lá no artigo 7º. Mas ela só falou em remuneração lá no no artigo 5º, parágrafo 3º, que quando estabeleceu uma sanção pela não comunicação, ficará a empresa, então, responsável pelo pagamento da remuneração. Ou seja, mas também, lá no parágrafo 4º do artigo 8º, falou em remuneração. Ou seja, ela falou 15 vezes salário e 2 vezes remuneração. Quero, com isso, apenas para que nós possamos alinhar, pensar o seguinte: nós não podemos desmerecer que, na medida provisória, não se utiliza as técnicas do processo legislativo, inclusive com a terminologia adequada do conhecimento jurídico que integra o conjunto da legislação. Ora, quer me parecer que a medida provisória ela foi específica em falar de salários e não quis confundir salário com remuneração, tanto que, quando quis se referir à remuneração, ela usou a expressão remuneração e não salários. Eu fiz um estudo hoje, até para mandar para um cliente, exatamente para tentar dar a compreensão de que a MP, quando fala, inclusive, como é objeto dela, né, redução proporcional da jornada de trabalho e salário, não é? E remuneração. E nós sabemos que as alterações da legislação tributária já tinha feito, de maneira expressa, a distinção entre salário e remuneração. Mas aqui, especificamente, a medida provisória falou exclusivamente em salário, e quando ela quis remeter à remuneração, ela o fez em 2 momentos. Então, só para que nós possamos ter isso em conta também. Me permite um comentário rápido, doutor? Lógico. Eu compreendo essa sua interpretação e acho valiosa, mas para mim, parece que há uma tecnicidade aqui na medida provisória. Porque se a mesma medida provisória me exige que eu respeite o valor hora desse funcionário, eu não estou reduzindo o seu salário. Eu estou mantendo uma equivalência salarial em relação à contraprestação que ele vai me dar, né? E como um contrato bilateral, que é o contrato de trabalho, né, eu preciso manter essa equivalência, né? Eu não poderia reduzir o valor da hora, aí eu estaria incorrendo numa inconstitucionalidade, né? Mas eu mantendo a equivalência à contraprestação que ele vai me dar, eu não estou reduzindo o salário. No final, né, na última linha do contra-cheque, realmente a remuneração final é menor, né? Mas eu estou mantendo aquilo que nós contratamos, que é o valor pelas 44 horas aqui em um regime reduzido, não é? Gente, eu vou agradecer todos vocês, que a sensação que ficou vontade de continuar, para a gente continuar semana que vem, né? Vai continuar esse momento de debate, quarta, quinta, sexta é feriado, então vamos ficar em casa, né? Segunda, terça, quarta, e vai continuar. Queria agradecer todo mundo que está presente, né? O André, muito obrigado, André, mais uma vez. O Ismar, presidente de São Bento do Sul, o Dene, de São Lourenço do Oeste, o Rafael, que participou, o sempre presente doutor Mário César, lá de Itajaí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao pessoal da Francisco, que tem ajudado bastante, o Léo, o Diego, o Ederson, a Letícia, o pessoal de background lá que está atrás dos estúdios lá da Francisco, cuidando para que essa live funcione bem. Muito obrigado mesmo a todos. São já 19 horas, completamos a nossa hora de live. Vamos encerrar e muito obrigado mesmo a todo mundo. Voltamos a conversar na sequência. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Rafael, obrigado aí pela presença. E Dani, desculpa ter errado a tua cidade, tá? São Lourenço do Oeste, então não de Dionísio Cerqueira, como eu falei, eu confundi com a outra fronteira ali que foi colocada. Mas não, mas aí é pro Dene.
Aí é pro Dene. O Dene, que é de São Lourenço, e diz que ele é de Dionísio. Isso, exatamente, o Dene, exatamente. Eu confundi no começo ali, peço desculpas para o Dene por isso. Né? Não, sem problemas. Agradeço aí a oportunidade e somos vizinhos de Dionísio. É isso aí. E queria agradecer aí o depoimento dos empresários aí, que a gente tem muito a enriquecer e tem muito para construir ainda nesse Tocantins. Mar, também forte abraço para você.